KPI ou OKR, tá? OKR é um pouco mais recente, mas não tão recente assim, né? Já tem um bom tempo que as empresas também já estão adotando, e aí sempre gera dúvida um pouco da diferença de um para outro. Eu trouxe uma explicação aqui bem simples, para que a gente possa entender e partir de um pressuposto, tá? Mas tem todo um embasamento também filosófico, às vezes quando a gente fala do OKR e tudo mais, que depois vale investigar um pouco mais a respeito, tá? Mas resumindo, a diferença de um KPI para um OKR, primeiro são metodologias de avaliação com base em resultados, tá? Primeiro ponto que a gente pode alinhar é esse. Então, quando a gente fala tanto de KPI como OKR, é o método que você vai adotar para você mensurar o seu resultado, né? O resultado dentro das organizações. Se a gente entra só na sigla, né, KPI, Key Performance Indicator, OKR, Objectives and Key Results, né? Então, esse é o que significa cada um deles. Traduzindo, indicadores-chave de desempenho ou objetivos e resultados-chave. A gente percebe o seguinte, o nome, inclusive, até na tradução, dá um indício de que é bem parecido um com o outro, né? Indicadores-chave, resultados-chave, objetivos e desempenho, e aí é exatamente nessa palavra que difere um do outro, né, objetivos e desempenho, que a gente vê também a diferença da aplicabilidade da metodologia de cada um deles, tá? Quando eu falo do KPI, a gente tem um processo para a gente poder definir um KPI e mensurar e tudo mais. Esse processo começa em quais são os resultados que são relevantes para a empresa, ou seja, eu olho para a organização de uma forma geral e dentro de cada departamento e faço essa pergunta: o que é relevante para a empresa? Receita de vendas é relevante? Super relevante. Quantidade de leads, por exemplo, que eu vou gerar de novos contatos, também é super relevante. Tempo de fechamento de vaga é relevante? Pode ser relevante também para a empresa. Então, eu olho para tudo que já existe na empresa dentro da rotina de cada um e aponto ali fatores que são relevantes dentro de cada departamento. Depois disso, eu passo para o segundo item, que é como que eu vou mensurar esses resultados. Como que eu mensuro a receita de vendas? Bom, eu vou acompanhar mensalmente o faturamento da empresa ali e vou definir que aquilo é receita de vendas, né? Ao invés de eu acompanhar o faturamento, ou seja, quanto de valor que eu emiti de notas fiscais, eu vou acompanhar o meu caixa. Então, eu vou olhar ali as receitas, as entradas financeiras que eu estou tendo na conta da empresa, vou classificar essas entradas para poder identificar quais são de clientes, e aí sim eu vou definir isso como receita de vendas. Percebam que até nisso dá a diferença, né? Eu vou acompanhar essa receita onde? Na nota fiscal ou no caixa financeiro? E aí eu posso gerar dois indicadores, né? Posso ter um indicador de faturamento e um indicador de receita de fato, né? Como que eu vou mensurar o tempo de fechamento de vaga? Vai ser da data que o gestor mandou e-mail para mim até a data de admissão ou da data que o gestor formalizou a solicitação de pessoal, que ele nunca formaliza, isso acaba dando uma vantagem para nós aí para melhorar o nosso indicador, até a data que eu comuniquei o candidato que ele foi aprovado. Então, também tem essas referências que a gente precisa trazer para poder mensurar esse resultado, tá? Aí, depois, no terceiro ponto, as metas que a gente vai estabelecer para o próximo período. Então, vamos supor, a gente está em outubro definindo as metas para 24. Então, minha meta de receita de vendas vai ser de 1 milhão, de 2 milhões, de 10 milhões. A minha meta de tempo de fechamento de vaga é de 15 dias, é de 20 dias, vai depender da referência aí que eu vou adotar. E aí, por fim, eu vou mensurar, né, esse resultado e aí chegar no final com um percentual atingido da meta. Puxa, se a minha meta de faturamento era 1 milhão e eu atingi 900 mil, então eu vou ter 90% de meta atingida. Se a minha meta era de 20 dias, eu atingi 15 dias, eu superei aí em 25%, então eu atingi 125% da minha meta no final do período. Então, o KPI ele é simples dessa forma, né? Eu olho para os departamentos, vejo quais são os indicadores relevantes, mensuro esses indicadores, estabeleço metas e defino aí o percentual atingido aí da meta para o próximo período, tá? Por fim, aí eu vou ter o nosso OKR. Então, aqui a gente tem o nosso KPI, vamos agora para a realidade do OKR. Aqui tem um fator bem interessante que eu gosto bastante
dessa premissa, que é, ao invés da gente pensar nos indicadores que são, nos resultados que são relevantes para a empresa, eu tenho que fazer um dever de casa anterior aqui, que é quais são os objetivos que a empresa vai definir para o próximo período. Então, antes de tudo, eu preciso olhar para os objetivos. E aí a gente tem um grande desafio que a gente passa a risco de dizer pela grande maioria das organizações no Brasil, pelo menos, que é as empresas ainda não têm muito claro ali quais são os seus objetivos para ela. Se a gente pergunta para qualquer empresário pequeno, de bairro, etc., o objetivo é: eu quero ficar vivo no ano que vem, eu quero ganhar dinheiro no ano que vem. Tá bom, esse é o objetivo de todo mundo, mas qual que é o objetivo por trás disso? É ganhar dinheiro a todo custo? Quando a gente vai no empresário, se a gente fica focado somente nisso, tende a perder a essência do seu negócio, né? Então, a gente pensar no objetivo da empresa de forma geral. Se você percebe que isso está muito claro e está sendo muito fomentado, principalmente empresas que têm um conselho administrativo, empresas que já estão um pouco mais consolidadas, aí traz uma perspectiva de possibilidade para aplicar um OKR, tá? A partir desse objetivo, a gente vai olhar quais são os resultados que vão de encontro com esses objetivos. E aí sim, a partir desses resultados que vão de encontro, a gente passa pelo processo ali que a gente tem também nos KPIs. Como que a gente mensura esse resultado? E aí, no final, quantos resultados foram atingidos? Percebam duas diferenças, né? O início do processo de OKR, quando a gente compara com o KPI, e o final do processo do KPI, quando a gente compara com o OKR, né? Então, a premissa do OKR são os objetivos da empresa. A premissa dos KPIs são os resultados que são relevantes para a empresa, independente de objetivo ou não. O final do resultado dos KPIs é quanto que eu atingi das metas de cada resultado daqueles. O final dos OKRs é quantos resultados foram atingidos, e não necessariamente o quanto que eu atingi de cada resultado.